O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos. Seguindo a tradição recebida dos antigos, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Hoje celebramos o 22º domingo do tempo comum. Também hoje rendemos graças neste mês vocacional pelo dom da vocação do catequista, este que se dedica tanto
pelo ensino das Sagradas Escrituras, pelas verdades da fé, as crianças, como também os introdutores que ensinam os catecúmenos a viverem o mistério da fé no catecumenato. A liturgia de hoje nos convida a viver sobre a palavra de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele cria segundo a sua palavra. Ele cria e sustenta o homem com a sua palavra. Orienta a vida do homem sobre a sua palavra. A vocação do homem se realiza na obediência da palavra de Deus. Ouvimos este grande relato na primeira leitura, onde Moisés é chamado a conduzir um povo de Israel e diz: Shema Israel, escuta Israel, ouve Israel, as leis de Deus, as leis que vos prescrevo, que é sinal para entrardes na terra prometida, e praticai esta palavra. Moisés conduzia o povo pelo decálogo. Moisés conduzia o povo pelos mandamentos da lei de Deus, que é sinal de perfeição, é caminho de santidade para cada um de nós. A lei de Deus é caminho de perfeição. Sabemos que uma lei de trânsito é para facilitar a vida daqueles que andam nas ruas ou nas vias. Também as leis de Deus é para nós como seta que nos aponta o caminho certo. São como bússolas que nos mostram a direção. Quando nós compramos um eletrodoméstico, outro dia eu ouvia muito bem isso, um catequista colocando, ensinando os mandamentos da lei de Deus. Ali nós recebemos junto o manual que ajuda a entender para que serve e como utilizar aquele eletrodoméstico ou um telefone celular. Também os mandamentos da lei de Deus servem para nós aprendermos aquilo que é certo e como caminharmos na presença de Deus. Por isso, queridos, se faz importante fazermos a meditação da palavra de Deus. Talvez em qualquer reunião que nós fazemos na igreja, primeiro pedir ao Espírito Santo as luzes necessárias para bem compreendermos o mistério de Deus, depois tomarmos a palavra de Deus, pegarmos naquela palavra frases ou um texto que nos ajuda, que dá direção à nossa vida. Não sei na sua casa se tem a Bíblia. Às vezes está lá marcado no Salmo 99, Salmo 91, Salmo 53, com uma fitinha bonita, às vezes tomando poeira. Não tomamos a palavra de Deus na nossa casa para rezar em família, não tomamos a palavra de Deus para tomar direção da nossa vida. Se alguns tempos atrás nós não tínhamos total liberdade à palavra de Deus, não tínhamos acesso, a liturgia era toda em latim. Hoje nós temos, mediante o Concílio Vaticano II, a oportunidade de rezar e entender a palavra de Deus, e muitas das vezes não o fazemos. Nós somos chamados a viver sobre a palavra de Deus, principalmente os decálogos, os 10 mandamentos que apontam o caminho do céu para cada um de nós. Se Moisés conduzia um povo à terra prometida, este povo hoje somos cada um de nós, o novo povo de Deus, que somos chamados a entrar nesta terra prometida, e é para nós condição sine qua non a palavra de Deus.
Sem a palavra de Deus não temos acesso à vida eterna. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus e crescermos a cada dia. Eis que São Tiago, hoje nos chama de bem-amados e nos convida a entendermos a palavra de Deus, viver a palavra de Deus com humildade. É preciso abrir o nosso coração, é preciso deixarmos um pouquinho daquilo que nós temos que fazer para meditar a palavra de Deus. Esta palavra que nós devemos ouvir, que muda a nossa vida. Esta palavra que nos transforma. A palavra de Deus não pode voltar vazia, tem que fazer eco em nossos corações. Um certo dia, um padre me relatava que numa vez, numa Eucaristia, numa missa, ele estando celebrando, e na hora da homilia, ele pregava, havia preparado a homilia, e havia uma senhora na assembleia que ficava o tempo todo com uma mão no ouvido. E o padre ficou inquieto, porque pensara que aquela senhora não estava gostando de ouvir a pregação, como na semana passada Jesus nos dizia que muitos sentiam duras as suas palavras, e ele rezava para a missa acabar para falar com aquela senhora o que estava acontecendo. E assim, quando terminou a missa, ele perguntou para ela: o que houve? A senhora não entendeu a palavra de Deus? O porquê ficava com uma mão no ouvido na hora da homilia? E aí então ela sabiamente respondeu: eu estava com uma mão no ouvido para que a palavra de Deus não saísse do meu coração. Eu estava com a mão no ouvido para que a palavra de Deus fizesse eco dentro do meu coração. Palavras sábias desta senhora. Porque às vezes ouvimos a palavra de Deus e nada muda na nossa vida. Não há transformação na nossa vida. E aí nós podemos ser como os fariseus que saíram de Jerusalém para ir para a Galileia, para estar com o Senhor, entra no meio dos discípulos, no meio do povo, para saber qual era o ensinamento de Jesus, para ali provocar a Jesus. Os fariseus hipócritas se preocupavam com muitas coisas, como lavar as mãos, como lavar os objetos, as jarras, as vasilhas de cobre, se saíam indo às praças, nas ruas, quando voltavam tinham que tomar banho, estavam preocupados com as leis. Jesus não veio abolir a lei mosaica, não veio abolir a lei do Antigo Testamento, mas ele veio dar plenitude e sentido à lei, porque ele é a lei. E a lei de Jesus é o amor. Portanto, não podemos ser como os fariseus hipócritas. Precisamos ouvir a palavra de Deus e permitir que esta palavra nos transforme. Os fariseus tinham tantas práticas religiosas, sabiam de cor e salteados o rito litúrgico. Nós também podemos saber quais são as partes da missa, o que acontece, o que vai acontecer depois, mas se nós não adentrarmos no mistério e viver a Eucaristia, viver a centralidade da missa, absorver a palavra de Deus, fazer ruminar a palavra de Deus dentro do nosso coração, não tem sentido aquilo que nós viemos fazer à missa. E aí nós seremos fariseus hipócritas. A nossa vida não vai mudar. Vamos parecer
ser santos, mas não seremos santos. Porque parece ser mais honesto ser desonesto. Não basta parecer ser honesto, tem que ser honesto. Não basta parecer ser santo, tem que ser santo. Não basta parecer ser justo, tem que ser justo de verdade. A nossa vida tem que ser coerente. Não podemos ficar preocupados com o exterior. Às vezes, muitas pessoas que vêm à igreja questionam-se ou questionam as pessoas, o modo de vestir, como está, como não está. Às vezes se reparam. Isso é farisaísmo. Deus não vê aquilo que está fora. Deus vê aquilo que está dentro. Não é algo de fora que lhe faz mal, mas é algo de dentro que sai, é que faz mal. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Estamos carecas de ouvir isto. Tantas vezes ouvimos estas palavras. Mas e aí? E a nossa vida muda? A nossa vida se transforma? Queridos, o tempo está se cumprindo. Nós precisamos urgentemente permitir que o amor de Deus entre na nossa vida e transforme a nossa vida. Eis que o Senhor percebe a hipocrisia de cada um deles. Não é o hábito que faz o monge, não é a batina que faz o sacerdote, não é aquilo que está fora, o estereótipo. Às vezes nós fazemos até carinha, né, para rezar, né? Somos piedosos, né, carinha de piedade. Deus quer ver o que está dentro do seu coração. Aquilo que é externo tem que refletir na sua vida, nos seus gestos, nas suas obras, nas suas ações. Não é o que entra, mas o que sai do interior, pois é de dentro do coração que saem as más intenções, imoralidades. Como é que está a nossa vida moral? O que nós temos feito que desagrada a Deus, que às vezes só você sabe, e talvez nem confessa? Os nossos roubos. Roubamos tantas coisas, o lugar de Deus, o tempo de Deus. Assassínios. Assassinamos as pessoas, às vezes, com um olhar, com uma palavra. Adultério. Lembre-se da aliança que você fez de casamento. A traição no olhar, a traição no pensamento, as ambições desmedidas. Ambição não é pecado, querer algo de bom mediante o seu trabalho, mas se sai da centralidade de Deus, se torna um pecado. As maldades, às vezes arquitetamos o mal, planejamos o mal. Tudo isso sai de dentro do nosso coração. As fraudes. O Detran tem lá revisão, às vezes tem que passar o carro, talvez um dinheirinho ali, talvez na estrada se tem um guarda, uma legalização, uma coisa não legalizada. A devassidão, a inveja que mata, que corrói, que causa divisão. A calúnia, quando falamos mal do outro, é como que pegasse um travesseiro cheio de peninhas e subisse numa torre de uma igreja muito alta e abrisse aquele travesseiro e jogasse aquelas penas
às vezes fazemos isso com a vida das pessoas. Depois deveria se recolher todas as penas, de tudo aquilo que já falamos mal das pessoas. O orgulho que não nos deixa nos abrirmos para Deus. O orgulho que acarreta outros pecados, porque causa um fechamento em si mesmo. O orgulho que corrói, sou eu que mando, sou eu mesmo, só eu que sei, tem que ser do meu jeito. Examine o seu coração, a falta de juízo. Tantos homens, tantas famílias que vêm se perdendo pela falta de juízo, não calcula bem o que se tem que fazer em casa e se gasta o dinheiro com coisas desmedidas, desnecessárias. A falta de juízo, se não sabemos quanto que vamos gastar numa construção, é bom rever antes para terminar a obra. Se um exército vai guerrear contra o outro, é preciso saber o tipo de munição que o outro exército tem, para que senão você fique envergonhado, ou então faça um trato de paz. Precisamos ter juízo em nossa cabeça. Hoje, os jovens com namoro desregrado, um namoro sem medida, um namoro que não busque a santidade, é preciso voltar ao caminho do Senhor. É preciso fazer a experiência de ouvir a palavra do Senhor. Todas essas coisas saem de dentro e torna o homem impuro. Nós somos chamados a ser filhos dos céus. Somos herdeiros da terra prometida. Precisamos urgentemente voltar para o Senhor, através da sua palavra, que no princípio era palavra, era verbo, mas essa palavra se fez carne, o Emmanuel, o Deus conosco. Essa palavra que se fará presente diante do altar, na Eucaristia, o próprio Cristo, o consumador da nossa vida, da nossa história, da nossa vocação, do nosso chamado. Por isso, neste domingo, permitamos que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida, como aquela parábola, a semente que foi jogada na terra, um pouco de semente caiu no meio das pedras, um pouco de semente caiu pelo caminho, veio os pássaros e comeram, um pouco de semente caiu em meio à terra boa, como também caiu em meio aos espinhos. Que o nosso coração possa ser esta terra boa, aonde a palavra de Deus possa germinar e dar frutos de santidade, de justiça diante de Deus. Caríssimos jovens aqui presentes, vocês que fizeram o quem como Deus, toda a palavra que foi proclamada lá no encontro, todas as palestras, todas as meditações, todas as inspirações divinas, possa fazer frutificar em seus corações esse desejo de santidade. Precisamos a cada dia caminhar rumo à santidade. A música do Leandro diz que santo é pecador que não desiste nunca. Deus não nos fez para rastejar. Deus nos fez para ficar de pé. Que vocês, diante de todas as dificuldades do mundo, de toda a sensualidade que hoje o mundo coloca, diante de toda a ideologia, que vocês possam lutar e ter o coração firme. A igreja caminha com vocês. A todos nós aqui presentes hoje, nesta celebração eucarística,
que possamos deixar, como aquela senhorinha, a palavra de Deus germinar no nosso coração. Que possamos deixar a palavra de Deus ecoar dentro de nós, a fim de que a nossa vida seja transformada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,